Vamos lá, então. Continue andando ao meu lado pelo caminho que escolhi para você. Sua vontade de viver perto de mim é um deleite para o meu coração. Eu poderia lhe conceder instantaneamente as riquezas espirituais que você deseja, mas este não é o caminho que planejei. Juntos criaremos uma alameda até as montanhas. A jornada, às vezes, é árdua e você é fraco. Algum dia você vai dançar suavemente nos picos mais altos, mas, por enquanto, sua caminhada é penosa e dura. Tudo o que lhe peço é que dê o próximo passo, segurando-se na minha mão, em busca de força e direção. Embora a estrada seja difícil e a paisagem torne-se feia em alguns momentos, há surpresas incríveis logo depois da próxima curva. Permaneça no caminho que criei para você. Essa é a verdadeira vereda da vida. Vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez agradecidos por esta oportunidade que o Senhor nos dá a todos os dias estar aqui para participar desse grupo, mesmo online, neste momento tão difícil que estamos passando. Mas, como disse o nosso amado Chico Xavier, isso também passa. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos proporciona todos os dias. Obrigado por levantarmos todos os dias, abrir a janela e ver o sol, Senhor. Obrigado pelo pão nosso de cada dia. Obrigado pela família, pelos filhos, pela saúde de cada um dos nossos entes queridos, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado, obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem quer abrir o evangelho hoje? Alexandre! Alexandre é o nosso bendito é o fruto. É, né? Tá ruim isso aí, rapaz. A representação tá bem curta. Não, tem o seu pai também, Suzana. Seu pai está aqui. Ah, então tá bom. Mas tem que aparecer, pô. Chora, bola. Eu quase nunca leio. Tá, ó, vamos lá, então. Capítulo 13, item 11. A beneficência. O capítulo é Não Saiba a Vossa Mão Esquerda, né? Já lemos esse? Não sei. Achei. A gente já fez esse sim, mas já tem tempo. Tá. Posso? Vamos lá. A beneficência. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e suaves prazeres. As alegrias do coração que não são perturbados pelo remorso, nem... Eu estou escutando a minha voz, desculpa. Tá. As alegrias do coração que não são perturbados pelo remorso nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de agradável a generosidade das almas belas, esse sentimento que faz a criatura olhar as outras como olha a si mesma, despindo-se jubilosa para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que os podereis comparar a essas festas alegres, quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias que, da vida, apenas conheceram as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados irradiarem subitamente de esperança, porque, não tendo pão, esses infelizes ouviam seus filhinhos, ignorando que viver é sofrer, gritando repentinamente a chorar essas palavras, a se enterrarem nos corações maternos como agudo punhal.
estou com fome. Ó, compreendei como são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendem para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e recordai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequenos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que resume todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Ao te praticarem, eles criarão para si infinitos gozos no futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu serás a sua consolação, o gozo antecipado das alegrias que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divinal, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade de que desfrutei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na palavra do amigo que lhe fala. É na caridade que deveis buscar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós. Vede quantas misérias a aliviar, quantas pobres crianças sem família, quantos velhos sem querer mão amiga que os ampare e lhes feche os olhos, quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis. Ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai em profusão a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham na dor e no isolamento. Colheis na terra bem doces alegrias, e mais tarde só Deus o sabe. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Paramos aqui, né? Uau! Uau, né? A gente está sempre no culto e está sempre falando da gente de alguma forma, né? Do quanto a gente ainda tem que aprender, do quanto a gente ainda precisa buscar, do quanto a gente já se melhorou. Eu acho que também é uma gratidão, né? Mas eu acho que eu acredito em tudo isso que eu li, sabe? Eu estou meio impactado, assim, eu estou meio uma bordoada, não sei nem de onde veio a mão. Porque a gente só é pleno quando o todo é pleno, sabe? E para a gente que está buscando se conhecer, que está buscando se melhorar, se a gente não faz alguma coisa por alguém, a gente não está no caminho certo, não importa o que a gente faça. Não importa o que a gente faça, não importa o quanto a gente tenha se transformado. Se a gente não transformar isso em benefício do próximo, a gente não fez nada. É isso, sabe? É isso. Eu acho que, falando desse momento aí, né, a gente já está em 70 mil mortos, né? Se a gente parar para pensar, quando o Brumadinho, eu não me lembro se é Brumadinho mesmo, é o outro nome da cidadezinha lá que teve o desmoronamento da barragem, né? Eu não me lembro se é Brumadinho, não. Vou chamar de Brumadinho, depois vocês me corrijam. Sim. Né? Tá. Foram 200 mortos. E a gente se impactou com aquilo, foram 240, né? E a gente se impactou com aquilo. Agora, nós já estamos em 72 mil mortos. Né?
que droga, o que você fez? Então, eu acho muito, muito, Poxa, muito importante a gente pensar não, filho, se eu sair, na você pessoa do lado, né? Muito importante a gente pensar Um no... momentinho, Tô dona. tentando, Silvia, eu tô tentando desligar aqui o áudio, mas não tô conseguindo. Desliguei o áudio dela. Vai, Alexandre. Tá. Então, a gente tende a esquecer a dor do outro, né? Eu não sei quantos de nós aqui já passaram fome, se é que já passaram fome, já passaram... Eu tenho uma história muito engraçada de vida, assim, porque eu já corri muito o mundo não, o Brasil. Já rodei muito pelo Brasil e tal, e eu já passei muito sufoco, muito sufoco. E depois que passa é fácil, mas quando a gente está passando é assustador, é assustador. E a gente não tem a dimensão do que é a dor do próximo, né? Então, a gente que está querendo se melhorar, a gente tem que ter uma coisa em mente. A gente precisa fazer alguma coisa por alguém. E aí, se você não quer fazer ou não pode fazer financeiramente, se você não pode, então pode ser uma palavra amiga, um sorriso na rua. Gente, a gente não tem noção do que essas coisinhas minúsculas podem fazer. Vocês não têm noção. Eu me lembro, é um caso da psicologia, de um menininho que foi morto nos Estados Unidos e o assassino andou com ele por 7 quarteirões. Por 7 quarteirões. Ele chorando, e ninguém, várias pessoas viram e ninguém fez nada. Porque achou que era pai e filho, porque não quis se meter, porque seja lá pelo que for. É um estudo da psicologia isso. É um caso da psicologia que eu me lembro que eu li em algum dos livros que eu li. Então, olha a responsabilidade da gente, olha o quanto a gente pode fazer, olha a força que uma oração tem. Então, não existe justificativa para pessoas como nós não praticarmos o bem. Não existe. Porque a gente tem dever, porque quando você começa a se melhorar, a primeira coisa que você percebe é que você não está sozinho. Tem uma coisa que eu acho fascinante, eu aprendi isso e eu sempre trago isso. Vocês já pararam para pensar o custo que é o arroz que vocês comeram hoje no almoço? O custo de plantar, de colher, de transportar, de empacotar. Gente, é um mundo envolvido para que a gente comesse o arroz que a gente comeu e a gente às vezes nem percebe que a gente comeu por comer, comeu porque é a hora do almoço, comeu. Mas tem um envolvimento de muita gente para que você coma um ovo na hora do almoço, sabe? E é isso que eu estou falando. Então, é tudo uma coisa só. É tudo uma coisa só. A gente está no mesmo barco. E eu acho essa discrepância, a gente já estudou isso no culto, né? A discrepância das riquezas, e até já comentei isso, que porque o rico ele tem uma responsabilidade maior. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque dependendo da circunstância em que se olha, nós somos os ricos, né? Dependendo de quem esteja olhando, o rico é a gente, né? Então, é muito importante isso, é muito importante a gente entender que o todo é uma coisa só, né? Que a gente é uma coisa só. Então, se você não pode, porque eu mesmo, eu tinha um preconceito que eu trabalhei forte, não sei ainda se está 100% resolvido, mas eu tinha uma bronca muito grande quando eu via alguém com uma criança no colo pedindo esmola, porque eu achava que isso era uma jogada de marketing, sabe? Poxa, pega uma criança, me faz ficar
um sentimento dolorido, porque é uma criança. E eu tinha esse preconceito muito grande. Até a hora que eu escutei, não me lembro onde, numa dessas minhas andanças nos livros que eu gosto de andar, dizendo, cara, o problema não é teu. O problema, se é marketing ou não, não é teu. Entendeu? Faz, sabe? Cada um se explique de alguma forma. E o importante não é se era verdadeiro, se não era, se era. O importante é o quanto o seu coração realmente se preocupa com a pessoa do lado, né? Isso é muito. Então, eu acho que ninguém pode dizer que alcançou qualquer nível evolutivo se não tiver no coração dele a preocupação com o próximo. A benevolência de um sorriso, de um perguntar na rua, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Né? E a gente se esquiva disso, né? É engraçado que, por exemplo, eu brinco que se você mora na Barra da Tijuca, você não conhece teu vizinho de cima, do lado. O máximo que rola é um bom dia, boa tarde no elevador quando você está saindo para trabalhar e tal. Você mora na Rocinha, aí você vê na televisão, ô fulano, tem um arroz aí, porque eles sabem o que é a falta do arroz, entendeu? Então, se eu tenho, eu não me importo de dar. Agora, na Barra está todo mundo sobrevivendo, todo mundo vivendo, e não é preconceito. Eu já morei né, em várias circunstâncias, então eu sei isso, não se trata de preconceito, mas é a situação do estar abastado. Né? E aí não se percebe que tem pessoas que não estão abastadas, sabe? Então, já falei muito, eu sei que eu já falei muito, mas é que realmente me afetou muito isso, porque eu acho que é de fundamental importância a gente entender que não existe nível evolutivo sem que a gente faça o do lado evoluir também. Eu acho que era isso aí. Eu quero falar só uma coisinha e aí eu libero para outra pessoa falar. Concordo com tudo que o Alexandre falou, foi maravilhoso, foi perfeito. Ser bons e caridosos, né? É hora de juntarmos nossos esforços em favor dos corações em sofrimento a cada ação. A cada ação, vamos nos espiritualizando e diminuindo nosso apego ao mundo espiritual, que é tão passageiro, né? Diminuindo nosso apego ao mundo material, que é tão passageiro. Mas, às vezes, a gente pode não estar... A gente que pode estar precisando de alguma coisa, né? Estou falando de material, às vezes é material também. Mas de uma palavra, de um abraço, E aí a gente fica assim, não, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que dar, eu tenho que dar, eu tenho que dar. Mas calma, a gente primeiro precisa colocar a máscara de oxigênio na gente, tá? A gente precisa estar bem, estar forte, a gente precisa cuidar do lado nosso mental, que até porque essa época de confinamento, muitos de nós não estamos muito bem, então a gente precisa se respeitar, precisa olhar para dentro, precisa ficar forte, precisa orar, fazer o nosso evangelho, cuidar da gente, cuidar do nosso mental, para depois colocar a máscara de oxigênio, como eu falei, na gente, para depois treinar, ajudar alguém, né? É muito importante, a gente tem que ajudar, a caridade, sem a caridade não há salvação, a gente sabe disso, mas eu senti de falar isso porque às vezes nós espíritas a gente só pensa, não, eu preciso ajudar o outro, eu preciso. Fora da caridade não há salvação, mas a gente precisa olhar, principalmente nesse momento de confinamento, lá para dentro, para a gente cuidar muito da gente, cuidar muito do nosso mental e do nosso emocional, porque não está sendo fácil para ninguém. Claro, se você estiver bem, fala, Alexandre. Só uma coisinha que eu concordo, só uma coisinha que eu queria falar assim, não se trata de dar,
nem de receber, sabe? Se trata de compartilhar. Eu acho que esse é o jogo, sabe? É compartilhar. Ou seja, eu cuido de você, você cuida de mim, a gente cuida do terceiro, que eu concordo plenamente com a filosofia eu chamo isso de filosofia da aeromoça, né? Máscara de oxigênio cairão. Bota você primeiro, senão você vai desmaiar e não vai ajudar o do lado, né? Mas é compartilhar, sabe? Mais do que dar ou receber, é compartilhar, né? Só queria... Isso, perfeito. Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que a Priscila levantou o dedo. Hoje eu tive uma experiência até sobre isso, essa questão da gente olhar para o outro, né? Eu sou muito observadora, né? Às vezes eu fico na minha, ainda mais no meu local de trabalho, eu tenho essa coisa assim de observar, perceber se aquela pessoa tá bem, se não tá, enfim. E aí eu tenho um funcionário que eu já tinha escutado falar que a mãe dele, que ele cuidava da mãe, que a mãe tem Alzheimer e tá fazendo tratamento pro câncer. E eu tava lá na sala e ele entrou. Mas assim, eu já tô sabendo disso há um tempo, mas eu não tive oportunidade. E ele tá sempre assim, teoricamente bem, né? A pessoa tá tranquila, tá trabalhando, fazendo o dele. E hoje ele entrou e ele ficou aguardando para poder pegar máscara, né, para trabalhar. Aí eu fiquei olhando para ele assim, eu perguntei a ele, Leandro, como é que tá sua mãe? Como é que tá sendo agora, né, o tratamento e tal. Aí ele disparou assim para falar as coisas. E aí as outras nutricionistas estavam comigo, todo mundo parou para ouvir, porque até então ninguém tinha mais ou menos noção do que estava acontecendo. E ele falando, não, porque ela fez isso, tratando isso, fazendo isso, tomando remédio, a gente não tá conseguindo, e a gente não consegue remédio, e começou a disparar, disparar, disparar. Aí eu falei assim, poxa, é tão bonita essa sua dedicação à sua mãe, você tá cuidando da sua mãe. Ele começou a chorar e falou assim, nossa, o que eu sinto muita dor nisso tudo é que a gente cuida e eu não vejo melhora. E ele falou assim, é muito triste você botar uma pessoa na cama e eu não sei se ela tem frio, eu não sei se a comida que eu tô fazendo pra ela tá com um gosto agradável. Gente, ele chorando, e eu chorei junto com ele, mas não, assim, um choro, assim, de... Eu consegui perceber que ele precisava falar aquilo, né? E às vezes eu acho que falta um pouco disso, às vezes a gente tá no dia a dia, tá trabalhando, né? E as coisas... Eu tento ter esse olhar no meu ambiente de trabalho, até com quem eu convivo, eu sempre tento estar vendo se está tudo bem, sempre tento entrar em contato. E porque realmente a necessidade desse apoio, né, de poder falar. E ali eu vi que ele começou a disparar, acho que é uma necessidade que ele tinha tão grande de falar, que de repente ele não tem, né, em outro lugar, em outro momento. E é isso aí. E aí, quando ele falou tanto assim, eu falei, poxa, que bom que eu perguntei, né? Acho que ele precisava botar um pouco disso para fora. E a partir de agora, ter uma entrada para que a gente possa, de uma certa forma, se ele precisar de alguma ajuda, né? Que a gente possa estar sempre perguntando e tentando ajudar de alguma forma. E eu acho assim que foi muito bom, assim, eu me senti bem de ter poder assim, de escutar um pouco ele, né? Para mim foi gratificante. Que a gente aprenda, né, a fazer uma coisa, pelo menos uma coisa boazinha, assim, por dia. Poxa, o que você fez não tem nem preço, assim, porque você escutou ele estava precisando, você teve ouvidos de ouvir e você agiu perfeito, né? Você fez um bem enorme para ele. E você não falou só um oi, bom dia, tudo bem. Vai, Jussara quer falar. Gente, eu preciso falar. Menino, gente, tenho que falar, sabe o quê? O outro lado de quem recebe. O lado de quem recebe. Eu acho que quando a gente tem essa experiência de receber, é tão maravilhoso que você quer fazer também pelo outro. E eu quero compartilhar que eu não... Gente, não dá vontade até de chorar agora. De lembrar. De sábado, a minha filhada, filha da Priscila, como ela me tratou na casa dela. Gente, um amor tão grande. E ela, Dinda, você quer refrigerante ou você quer suco? Ela fez o pai dela preparar uma coisa para mim.
sabe? Aquele carinho, aquela coisa de receber, de me recepcionar, de ter saudade. Me emocionou muito e eu não paro de pensar desde aquele dia, Priscila, precisava falar isso, gente. Esse lado de receber também é uma coisa assim que você recebe, você sente essa experiência de como é tão bom, né, receber esse cuidado que você também quer passar para o outro. É isso. Desculpa. A Luciene botou assim no chat: Priscila tem olhos de raio-x, vê tudo. Que a gente consiga ser um pouquinho de Priscila todo dia. Porque às vezes está na nossa cara, está no nosso lado, está na nossa frente. Então, que a gente tenha a sensibilidade de E a filha saber, está indo de pelo ver. mesmo caminho, né? E a filha está Oh, indo meu pelo mesmo Deus. caminho. Ah, gente, dá tempo de falar mais um pouquinho. Quem não falou ainda? Ai, fala mais um pouquinho aí, alguém, levanta o dedo. Quer falar só mais uma coisinha rapidinho, Fala. que é bem legal também, que é o seguinte, sim, o lado da pessoa que, né, o lado de receber é maravilhoso, e uma coisa que não foi comentada aqui, que eu acho fascinante também, o quanto é bom dar, o quanto é bom compartilhar, o quanto é bom dividir, o bem que faz a você. Isso que a Priscila está falando, né? Eu até queria que você dissesse, Priscila, o bem que isso deve ter te feito depois, o bem-estar que permanece, né? Você chorou junto, você sentiu junto. Eu queria que você falasse o que você sentiu depois disso, né? Para ilustrar. Assim, eu me senti útil, foi tão bom poder ajudar. Na verdade, eu queria ter dado um abraço nele, né? Na verdade. Mas eu não podia e realmente, assim, e essa questão de esse meu olhar hoje é muito diferente do que eu era antes. E o conhecimento, né, e o que a gente vai vivendo e aprendendo vai levando a isso. Eu não consigo estar num lugar mais e não ter esse olhar de ajudar, de tentar ajudar alguém, sabe? Então, quando eu vejo alguma coisa, assim, que eu percebo que pode estar estranho, claro, sem invadir o espaço do outro, porque também tem isso, né? De não invadir, mas assim, eu tô sempre à disposição, sempre mesmo à disposição para ajudar mesmo, porque eu quero dividir com o outro aquilo que tanto me faz bem, né? Realmente a gente às vezes não consegue, mas com certeza assim, o que eu posso fazer, eu não meço esforços. Quem mais? Deixa eu ver aqui. É muito bom mesmo, a Jussara Boto falou. É viciante, vício é uma palavra feia, né? Mas você tem vontade de fazer de novo, você sabe? Deve liberar aí algum hormônio muito bom, com certeza. Então vamos chamar ela, vamos chamar. Cadê? Ela tá ali. Ah, Nani, Nani, vem, Nani. Nani, eu não te passei a lista. É verdade, Esqueci, estou vou passar. esperando, né? Vou passar. É bastante interessante tudo que foi falado hoje, né? As palavras de vocês me emocionaram por demais, gente. Hoje eu acho que eu tô chorona. Mas assim, como o Alexandre bem falou, dar é muito bom, mas certamente receber é melhor ainda. Quando a gente vê no olho do outro a felicidade de ter sido atingido no alvo, não tem preço nenhum no mundo que pague. E eu tenho essa experiência do Maria de Nazaré, é assim, fantástico, é muito gratificante. E a gente vê quanto a gente pode ser útil nas pequenas coisas, como a Priscila falou, é maravilhoso. Então vamos agora tentar agradecer, né? Não sei se eu vou conseguir não, tá? Se eu não conseguir, vocês me desculpem. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, em que sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem.
na alegria ou na dor. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que lembremos ser gratos todos os dias, pois como foi muito bem dito pelo nosso irmão Alexandre, dependendo do ponto de vista, nós somos os ricos. Quanta coisa nós temos, se compararmos com tantos outros que nada têm, Senhor, nos envergonhamos de reclamar. Que possamos nos doar cada vez mais, que abramos o nosso coração e tenhamos sempre olhos de ver aqueles que têm necessidade e, se pudermos atender dentro das nossas possibilidades, que o façamos, pois é maravilhoso. Graças a Deus, Senhor, por essa doutrina maravilhosa, por esses ensinamentos todos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, aprendendo o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos, colocando em prática na nossa vida, na vida de todas as pessoas que nos cercam. Agradeço a espiritualidade amiga por fluidificar as nossas águas e colocar nela o remédio necessário para cada uma das nossas dores, as dores físicas, as dores espirituais, que possamos nos curar, que possamos nos melhorar. Seja o amor a nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Graças a Deus. Dani, você quer fazer a gente chorar? É isso. Que lindo! Vamos tirar nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo. Gente, um beijo. Até Beijo a para próxima. todos. Quem vai fazer o Beijo, yoga pessoal. daqui a pouco. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.